Muito bem, o Salmo Isaías 22, nós leremos até o versículo 14. A nossa sentença hoje é contra ou para Judá, Jerusalém, Judá, essa capital dessa região. E quando falamos Judá, Jerusalém, estamos falando aí basicamente do mesmo território, do mesmo povo. E a gente tem visto aí que várias sentenças a várias nações diferentes, por características diferentes, nascedouros diferentes. E o Senhor tem vindo desde o capítulo 13, dando sentenças a todas essas nações e a estes povos. E não é de assustar assim o que nós vamos ler sobre Jerusalém, até porque nos capítulos iniciais de Isaías, as palavras são direcionadas exatamente ao próprio povo de Deus, que é Jerusalém, que é Judá. Assim como Jeremias, Isaías, são profetas que têm palavras muito duras ao próprio povo de Deus. E isso faz com que a gente pare, preste bem atenção, como o Senhor é aquele que no seu caráter revelado na palavra, ele mostra claramente que ele não tem acepção de pessoas. A gente tem visto, talvez aí a segunda onda dessa pandemia, né? Que Deus nos livre disso. Se esses canais de televisão estão corretos, os números estão aumentando, possivelmente a onda vai subir de novo, não sabemos. Mas por outro lado, baseado nisso, ou junto com essas informações, a gente vê tanta irresponsabilidade com ajuntamento, com festança, com balada, com piscina cheia, essas coisas aí. E assim, apesar de tantos alertas, as pessoas elas não tomam as suas precauções devidas. Pois é, parecido com o povo de Deus. Tantos alertas, que eles entenderam que alguma coisa não era verdade, que alguma coisa não era real. E essa coisa que não é verdade, essa coisa que não é real, é a própria palavra de Deus. É a própria voz do Senhor. E esse capítulo deixa alguma coisa assim para a gente pensar, baseado nisso. Quero sempre dar um tema para ajudar a gente a seguir numa direção, o que a gente está propondo nessa noite. E esse tema é esse convite do Senhor. E esse convite do Senhor, ele é ignorado. E eu só uso a palavra convite porque é o que o próprio texto fala de convite. Leamos o verso 1 até o verso 14. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? O que é que está acontecendo? Versículo 1, verso 2, Isaías 22. Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em guerra ou na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use arco. Todos os teus foram encontrados, foram presos sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista, aqui o profeta falando. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da casa de Davi, por serem muitas, e ajuntarei as águas do açude inferior. Verso 10. Também contarei as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer muros. 11. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para que as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades,
nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar. Aqui está o convite. O Senhor dos Exércitos, vos convida. Verso 12. Naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente, é certeza, esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém, misericórdia, Deus nos abençoe. Então, quando nós temos esse povo que tem essa expectativa de se dar bem, de usufruir de prazeres, de ter uma caminhada apenas para satisfazer os seus desejos, suas intenções e tal, então não se usa máscara, vai para a aglomeração mesmo e toca o terror, porque a gente quer se divertir. Então, basicamente, assim, dado as suas devidas proporções de comparação, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. O Senhor está dizendo assim, vocês vão morrer, mas eles estão curtindo, fazendo festa, sacrificando animal, vinho para todo lado, e eles não estão nem aí porque o Senhor está dizendo, vamos comer e beber porque amanhã a gente morre. Então, dadas as suas devidas proporções, vamos traficar animais, vamos fazer com que o nosso lucro seja grande, vamos matar pessoas, vamos arrebentar com a vida dos outros, e contanto que a gente seja satisfeito. Então, não sei se vocês percebem, mas é uma característica que não é dessa época. Não estamos falando do povo de Judá, não estamos falando do povo de Amon, não estamos falando do povo da Babilônia, não estamos falando do povo da Etiópia, dessas sequências de sentenças que vêm. Nós estamos falando de fato do ser humano. O que estamos falando aqui é desse ser que deveria ser humano, mas se animalizou e se tornou um bicho, no qual o Senhor vai ter que dar sentenças para trazê-los à sensatez novamente. Só que agora o Senhor está falando para o seu povo, o povo eleito, o povo de Israel, que agora é o povo de Judá. É para o seu povo que o Senhor está falando. E assim, irmãos, apenas um parêntese. Eu tenho muita dificuldade de entender que Deus tem os seus chegados. Eu tenho muita dificuldade de entender que Deus tem os seus preferidos. Que Deus tem os seus predestinados. Que o Senhor tem os seus eleitos. Que o Senhor tem o seu povo e neste povo a situação já está resolvida. Eu tenho muita dificuldade do Senhor enxergar evangélicos. Muita dificuldade do Senhor enxergar reformados, protestantes, crentes. Eu tenho muita dificuldade de entender que essas pessoas, ao receberem esses títulos, deixa eu terminar a frase, eles não são mais passivos de nada. Por favor, eu não quero entrar na discussão de perda de salvação, se crente perde salvação. Não é por essa linha que eu quero trabalhar hoje, mas aqui o Senhor está falando de uma forma muito séria no versículo 14. E se você prestou atenção no versículo 14, o que Deus disse, não haverá perdão e vocês vão morrer. E o Senhor está falando o seguinte, a minha sentença para vocês é morte, e eu ainda continuo acreditando que o Senhor, quando diz assim, dessa árvore você não coma, porque se você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Eu ainda continuo acreditando que sim, é verdade. Eu ainda continuo acreditando que o salário do pecado é a morte. Eu ainda continuo acreditando que esse versículo, ele não foi revogado. Eu ainda continuo acreditando que a alma que pecar morre e a alma que se converter, ela tem a sua vida restaurada. Então eu ainda continuo acreditando que esses textos bíblicos são verdadeiros, são reais e aí sim é para todo mundo. Muita dificuldade de entender que Deus, pelo fato de ser israelita, o pau não vai quebrar na cabeça. Pelo fato de ser evangélico,
pelo fato de um dia ter se batizado, pelo fato de um dia ter confessado a Jesus. Significa que por a minha decisão ou um título adquirido, a minha situação está resolvida? Entenda, está, contanto que estar mediante o resultado disso, se você se tornou a imagem de Jesus, se você realmente é uma pessoa que a prática do pecado não é mais algo inerente ao seu viver, se eu fui transformado em uma nova criatura e não mudei de religião, quando essas coisas de fato têm transformações, aí sim, porque são pelos frutos de um arrependimento que nós fomos chamados a frutificar. Então, deem devidos frutos de arrependimento. Essa é a chamada de Jesus. E não necessariamente mude de comportamento e adquira um título que isso garante você todos os benefícios eternos da glória do Pai, indiferentemente do estilo de vida que você tem. Então, isso para mim não faz o menor sentido. Não sei para você. Mas tem muitas linhas teológicas que acreditam que pelo fato do título adquirido, pelo fato de ter compreendido que o Senhor vai resolver a minha situação, eu posso viver o estilo de vida que eu quiser, mesmo contrário a Ele, que todas as garantias eternas já estão feitas por mim e me dadas. Bom, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Muitas mesmo, porque não há nenhum texto que abra qualquer tipo de possibilidade para um estilo de vida contrário a Deus e mesmo assim eu ser aprovado pelo Senhor. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Eu enxergo a apostasia, por exemplo. E acreditar que um apóstata ele é salvo, isso é forçar muito as Escrituras. Então, quando tem textos assim, que fala para Jerusalém, fala para Judá, está falando para o povo dele, o que eu faço é me encontrar nesse texto dizendo, agora está falando para os evangélicos, está falando para os protestantes, está falando para os reformados, está falando para os calvinistas, para os arminianos, para os assembleanos, para os presbiterianos, está falando para quem se denomina povo de Deus. Então, se eu me denomino povo de Deus, está aqui uma sentença que foi dada ao povo de Deus. Não significa que está geral, todo mundo está nesse quadro, todo mundo está vivendo assim, mas o que eu vejo é um alerta. Tipo assim, gente, olha, vocês viram o que eu falei para a Babilônia, vocês viram o que eu falei para a Etiópia, vocês ouviram e souberam qual será a minha sentença para a Síria. Vocês deveriam então, ao perceber a minha resposta a todas essas nações, raciocinar que essa é a minha resposta a esses tipos de pecado. Eu não posso, gente, pensa comigo, Deus ele não pode responder de forma diferente, porque Ele é 3 vezes santo. Porque quando há determinada ação, que a resposta de Deus só pode ser em ira, Ele não pode deixar de se irar, porque ali é um reformado. Ou porque o indivíduo que fez isso é pastor. Ou ele é apóstolo. A reação de Deus não é mediante o título que a pessoa tem e nem de que pai e mãe ele possui. A reação está porque nós temos um Deus santo e esta é a reação. A partida é dele, a partida não é nossa. Então Deus não vai fazer isso porque eu sou evangélico e um dia eu me batizei e o meu pastor é o Cledson. Inventa de fazer. Então, não, até o Cledson, ele tem fogo disponível para ele. Agora vocês ficaram assustados, né? Porque até para o Cledson tem fogo disponível. Irmãos, entendem? É por causa da santidade dele. Olha só, alguns versículos que falam sobre essa reação de Deus. Aqui em Jeremias 7, 25, 26, Jeremias está falando também para o povo de Judá, diz, todo dia... Aliás, se você quiser pegar textos duros para o povo de Deus, você pega Jeremias 7, 8, 9 e você vai ver o que Deus vai falar para o povo dele. Mas aqui no versículo 25 e 26 do capítulo 7, diz assim, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, quanto? Todos os dias,
E eles começaram, o expediente deles era cedo, eles não levantavam 9 da manhã, não. De madrugada já começava o serviço, pregando para vocês. Eu os enviei, mas vocês não me deram ouvidos, vocês não os atenderam. Vocês, pelo contrário, vocês endureceram a cerviz. Você sempre viveu de nariz empinado, pensando que você era o centro de alguma coisa. E vocês fizeram pior do que os nossos pais fizeram. Então, é uma sequência de gerações que não está melhorando, não. Está piorando, a despeito de tanta coisa que está se ouvindo. Aí você pega o capítulo 8, o que, que Deus vai dizer para esse povo. Deu para entender? Para o povo dele. E isso, gente, faz algum sentido quando a gente pega 1 Pedro. Olha só, aí vamos lá para o Novo Testamento. Pedro diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, primeiro vem por quem? Pela casa do Senhor. As primeiras pessoas a serem passadas pelo crivo da santidade é o próprio povo que se declara santo. Então, se Deus vai passar a régua, primeiramente, tem que ser no seu povo. Quando você pega Atos, aqui foi a partida, a separação, quando o apóstolo Paulo ele vai aos gentios. Veja o que ele fala em 13:46 de Atos. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, vocês tivessem a primazia, né? Que vocês tivessem, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Sabe para quem Paulo está falando isso? Para os judeus. Mas posto que vocês rejeitaram, gente, olha só que frase Paulo está dizendo. E vocês mesmos se julgaram indignos da vida eterna. Então a gente vai agora para quem quer. Nós vamos lá para o pessoal do DF. Nós vamos para os gentios. Os judeus têm a prioridade. Mas isso não significa que o Senhor ele deixa de ser santo. Porque o judeu ele se tornou um cafajeste. Não significa que Deus não vai responder com ira e com juízo àquele que um dia se declarou seu filho e o estilo de vida é incompatível com aquilo que ele declarou. Então é por essa linha que eu quero ir, que eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui de Isaías. Beleza? Nessas minhas ideias, assim, essas minhas linhas de pensamento, eu sei que é passível de discussão, eu sei que há uma linha que não concorda com o que eu estou falando, uma vez salvo, salvo para sempre, independente da bagaceira que vai ter na sua vida, mas eu não posso conceber com isso. Me desculpe, é uma linha que eu não pego. Tá? E mesmo respeitando quem pensa assim, uma vez salvo, salvo para sempre, independente do estilo de vida que vai ter, eu sei que isso é uma linha que muita gente crê nisso, mas eu tenho muita dificuldade, só pelo fato de um dia eu ter tomado uma decisão. A minha decisão não é compatível com o resultado de uma vida transformada. Isso para mim é muito confuso. É como se eu tivesse feito uma apólice de seguro para andar 220 num carro de forma irresponsável, mas já estou garantido. Eu não acho que Jesus é a apólice de seguro. Eu acho que Jesus Cristo é aquele que eu tenho que estar nele e ele em mim. Se não for assim, não aconteceu nada. Apenas uma mudança religiosa. Boa, vamos para frente. Por que o convite? Quais são as razões do convite? Vamos para o nosso texto. Eu disse convite, eu não disse Covid. Então vamos lá, Isaías 22. Qual a razão do convite? Por que o Senhor está convidando esse povo? A gente já sabe qual é o convite. Venham chorar, prantear e tal. Agora a gente já sabe o porquê. Porque esse povo está completamente desviado. Vamos ver os desvios. Mas esses desvios eu quero trazer as razões desse convite. Venham chorar, venham prantear, para ver se ainda tem jeito. Por quê? Porque eu sei que vocês serão derrotados. E essa derrota de vocês, este fracasso de vocês, vocês nem vão lutar. Não é uma derrota com luta. Perceba, versículo 2. 1 e 2, né? Esse versículo do 1 ao 3 aqui. Vale da Visão, gente. Só um parêntese, né? Sentença contra o Vale da Visão.
Isso é uma expressão muito controversa. Várias pessoas não sabem muito bem o que está significando esse vale da visão. Uns entendem X, outros entendem Y. Não sabemos. Apesar de Jerusalém ficar em lugar alto, Monte Sião, por causa do relevo da região, tinham muitos vales. Possivelmente, eu acho que esse vale da visão é o vale da tristeza de contemplar tudo isso. Até porque no versículo 7 diz que os formosos vales, eles serão garagens dos exércitos inimigos. Então, o versículo 7, né? Então eu acho que esse vale da visão é o local onde Isaías está enxergando aquilo que o Senhor o revelou, e ele está dizendo, eu vi num vale. E às vezes a palavra vale é para tristeza, é para angústia, é para dor, é a sombra da morte. Então, não sei exatamente por que o vale da visão, mas fica aí uma sugestão de possibilidade. Aí vem assim, por que vocês estão subindo nos telhados? Não sei se ele está sendo irônico, acredito que não, mas assim, por que vocês estão subindo nos telhados das casas? O que está acontecendo? Vocês estão fugindo de quê? Mas cadê a festa? E aqui no versículo 2 diz assim, mas cadê a festa? Vocês estavam todos animadinhos, uma cidade bem animada, uma cidade viva, uma cidade estrepitosa, uma cidade cheia de vigor, cheia de agitação, tumultuada, movimentada. É o centro de Ceilândia. Em véspera de Natal, assim, um negócio empolgado. Diz assim, parou tudo. E agora está todo mundo subindo nos andares mais altos dos prédios. Está todo mundo subindo em cima dos telhados das casas. O que foi que aconteceu, gente? Por que acabou a festa? E aqui dá uma ideia de fuga. Aqui dá uma ideia de que, assim, cara, é o beco sem saída, é a resposta da fuga no seu limite máximo, porque do teto, só pular agora, porque não tem mais para onde a gente ir. E se nós estamos subindo nos tetos das casas, é o nosso último refúgio. E o Isaías diz assim, olha, final do versículo 2, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Ou seja, vocês foram destruídos sem combate. Vocês não lutaram. Vocês não estavam armados. Vocês não estavam num campo de guerra. Vocês foram presos sem arco nenhum. Versículo 3. As pessoas que estavam fugindo foram presos, e foram presos muito facilmente, não tiveram nenhum embargo, mesmo estando tão longe. Porque o teu problema não é distância, o problema já é a consciência que você tem. Sabe por que te mataram? Porque eles conseguiram incutir em você uma consciência, e por causa disso você nem luta mais. Você foi morto igual Sansão. Sansão, o homem mais forte do mundo que esta terra pôde ver, Sansão não foi morto em combate. Sansão foi morto num cafuné. Ele foi morto numa cama, sendo seduzido. Foi ali o seu local de morte. Ele não foi morto com arco, ele não foi morto com flecha, ele não foi morto em campo de guerra. Não, ele não morreu na missão, não. Ele não morreu em combate, ele morreu na sua omissão. E nós hoje, assim, no nosso ambiente, muitos de nós estamos morrendo sem luta, porque nós estamos morrendo em campos sedutores e seduzidos. Não no campo sexual, mas num campo de uma consciência contrária a Deus. E isso pode vir de várias formas e por vários segmentos. Vocês estão sendo destruídos por causa de uma forma de pensar que vocês estão tendo. E daqui a pouco a gente vai ver a confusão. E aí não adianta você ir para longe. Não adianta você ir morar em outro país. Não adianta você morar em outro estado. Não adianta você mudar de cidade. Porque por mais longe que você vá, essa consciência já te pegou. E às vezes você está fugindo exatamente pela consciência que você adquiriu, que não era para ter adquirido.
E sem nenhum tipo de embargo, você vai ser capturado por esse inimigo que você deu legalidade e legitimação para ele ser o teu Senhor. Então, para onde você for, ele vai ser o teu algoz. Faz sentido? Porque uma mente adquirida, não importa para onde a gente vá, gente boa. E é sem arco, sem flecha, morto à espada. Não, ninguém foi morto à espada. O cenário não é de um povo que lutou, mas é de um povo desatento, um povo presunçoso, um povo que presume estar seguro. Foi assim que morreram. E uma característica interessante, há povinho festeiro. Há povo que não para de fazer festa. Porque no versículo 2 está dizendo que é muito alegre, muita festa. E às vezes as nossas principais mortes aconteceram em ambientes de muitas risadas. As nossas principais mortes espirituais, conjugais, familiares, acontecem em ambientes muito festeiros, festivos. E alguns entendem que isso é aproveitar a vida. Então escute o que Deus vai lhe dizer hoje. Então não adianta fugir, a solução não vai ser subir em telhado. Aí você está querendo resolver sua vida subindo em telhado. Você está querendo resolver a situação das nossas vidas fugindo, mas fugindo de quê mesmo? Então, por que o Senhor está fazendo esse convite? Porque é um povo que vai ser derrotado sem lutar. Segunda razão é por causa da extensão da calamidade. Versículo 4, até o versículo 4 e 5, Isaías ele está profundamente angustiado aqui no versículo 4. E diz, gente, ele abre o coração como um profeta ferido e diz assim, não me interrompe não, deixa eu chorar. Sabe aquele momento que você quer chorar sozinho e não quer que ninguém te ligue, ninguém fale com você e ninguém pergunte por que você está chorando? Isaías no versículo 4 diz, afaste-se de mim, não olha para mim não, deixa eu chorar amargamente, amargamente. E não insista em me consolar por causa da ruína do meu povo. O meu povo está arruinado. Deixa eu chorar. A filha do meu povo está arruinada. Deixa eu chorar. E aí ele fala no versículo 5 a razão. Porque vai ser um dia, haverá um dia, não sabemos quando foi esse dia, mas o que nos importa é se nós estamos numa caminhada que esse dia vai ser o nosso. Se for, a gente tem que voltar hoje. Porque haverá um dia de muito alvoroço, de muito atropelamento, gente sendo pisoteada pelos outros, muita confusão. E isso tudo veio da parte do Senhor. O Senhor dos Exércitos. Gente, vai ser um derribar de muro. Final do versículo 5. E o clamor vai ser tão alto, que o que será emitido nos vales, será ouvido no alto dos montes. Um clamor vai ser tão alto, que do mais profundo que seja dado o clamor, do mais alto dos montes será ouvido. Dias terríveis, dias de muito gemido. Assim, é uma situação cortante de coração, por isso que o profeta está falando isso. É um momento de dor solitária, é um momento de choro amargo, é um momento de não ser possível ser consolado. E quem sabe, né, a gente poderia ter esse tipo de coração pelo estado do nosso povo. Quem sabe a gente poderia sentir isso de novo, de chorar pelo estado dos nossos jovens, dos adultos, dos homens de hoje, dos nossos adolescentes. Quem sabe um dia o Senhor possa resgatar isso em nossos corações, de chorarmos não pelos nossos sonhos que não deram certo, mas por um povo que está indo a passos largos em direção à ruína. É um coração ausente isso, e raro a gente perceber alguém que está sentindo dor, porque o povo está se deformando. É raro esse coração. Onde nós estamos? Porque quando eu vejo textos como esse,
por mais que não sei se você entenda um outro grupo, mas eu quero enxergar dois grupos. Esse grupo que está gemendo e chorando porque o povo vai sofrer, ou o povo que está gemendo e chorando porque escolheu sofrer. Ou eu sou do grupo do profeta, que eu choro pelas escolhas que os outros fizeram, ou eu sou a turma do versículo 5. Eu estou chorando pelas escolhas que eu fiz. Então eu choro por alguém ou alguém está chorando por mim, deu para entender? Se você entender que tem um outro grupo, nesse texto pelo menos não tem um terceiro grupo. Então tem um grupo que chora e tem o outro grupo que chora. A razão é pelo que você está chorando. Um está chorando pela escolha do outro, o outro está chorando pelas suas próprias escolhas. Quem somos nós? Então é um dia de muita dor, de muita confusão, de muito atropelamento, brados emitidos, muros derribados. Parece algumas vidas, parece algumas pessoas, parece alguns estados de coração. Pessoas que estão nos vales, gritando, chorando, podem ser ouvidos em muitos lugares, mas não é escutado por ninguém. Pessoas que têm percebido claramente que na sua vida tem sido um derribar de muros constantes. Pessoas que não têm paz e sossego dentro de si, porque é um atropelamento e uma confusão diária, é um alvoroço de coração, de mente e de alma. Parece algumas pessoas. Não tem paz, é uma confusão. Faz sentido? E o pior, às vezes sendo considerado alguém que é do povo de Deus. Viu? Tem, por isso que faz sentido. Proteção ausente, eu acho essa sentença muito dura, aqui no versículo 8, mas vai do versículo 7 até o 6 ao 10. Do versículo 6 ao 10, eu percebo aqui que a proteção se afastou. Salmo 127, 1 diz que se o Senhor não guardar a cidade, é em vão aqueles que a vigiam. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não for quem guarde, vai ser em vão aqueles que as vigiam, que os protetores. Vai ser em vão o seguro. E do verso 6 ao 10, agora Isaías vai dizer o que acontecerá ao povo. Gente boa, que sentença dura essa do versículo 8. Tirou-se a proteção de Judá. Que frase. Tira-se a proteção de Judá. Quem é que protege Judá? Quem é que protege Judá? O mesmo do Salmo 127. Se não for o Senhor quem proteja, já era. Pois aqui no versículo 8 está dizendo, o protetor de Judá se ausentou. E agora? E o que acontece quando o protetor de Judá se ausenta? Elão e Kir, possivelmente duas cidades do Império Assírio. Mais uma vez o Senhor está dizendo que os inimigos que ele quiser usar para ser instrumento de juízo, ele vai usar. E versículo 6, Elão, ele pega a sua aljava e Kir já vem com seus escudos já descobertos. E no versículo 7, os seus mais formosos vales ao redor de Jerusalém se tornam estacionamentos dessas duas nações e desses dois exércitos. Tanto dos carros como dos cavaleiros vão ficar nos mais lindos vales. Pensa num bosque bem bonito, numa plantação bem bonita, num campo muito fértil, muito irrigado, e ali se tornar um estacionamento enorme de milhares e milhares e milhares de soldados e carros. Tudo pisoteando aquilo lá, desvalorizando, tornando tudo cinza e principalmente fazendo com que a sua respiração seja cada vez mais forte de ira e de ataque contra o povo do Senhor. Um cerco que se forma em torno de Jerusalém para entrar em Jerusalém e devastar tudo. E se tivesse tudo isso, mas essa frase do versículo 8 não existisse, nós poderíamos bradar vitória. Cerquem, inimigos por todos os lados, mas o meu Senhor continua comigo, então pena dos inimigos, só vão perder tempo. Mas os inimigos cercaram Jerusalém, e esta frase do versículo 8, aí sim é devastador, porque a proteção se retirou.
Aí não vai importar a altura de muros e largura de muros, não vai importar a sua arquitetura e a sua inteligência de engenharia, não vai importar as armas que você tenha para combater inimigo, porque a proteção da sua vida se retirou. E aqui é o que ele vai discorrer do verso 10 do verso 6 até o verso 10, e ele dizendo assim, no versículo 8: vocês vão olhar para as armas da casa do bosque. Essa casa do bosque possivelmente seja um palácio que Salomão construiu, está lá em 1 Reis 7:2. 1 Reis 7:2 fala desse palácio do bosque, porque ele era feito todinho de cedro. Por isso que também em outras versões diz palácio da floresta, porque era feito todo em cedro. E na hora que esses exércitos se acampam, olham para as armas desta fortaleza, e vocês vão notar no versículo 9, brechas da cidade. Vocês vão perceber que vocês não estão seguros, e os inimigos vão entrar por brechas que você sempre desconsiderou, você sempre ignorou, você nunca tapou, e vai ser exatamente por essas brechas que você está absolutamente vulnerável. Ele vai falar de arquedutos que foram feitos de transposição de águas que estavam fora de Jerusalém para dentro de Jerusalém. Um desses tanques é Siloé, e um dos canais que os inimigos invadiram Jerusalém foi por esses tanques, porque eles fecharam a força da água e automaticamente os dutos se secaram. E nas madrugadas que não se percebe que os dutos se secaram, se tornaram túneis para entradas de inimigos. Pois é. Engenharia boa sua, né? Muita. Engenhoso. Eu sou muito inteligente. Parabéns. Você nem vai precisar sair para pegar água fora. Não, eu trouxe para dentro. Parabéns. Muros altos, não é? Altos. Pois é, eu percebi que você precisou derrubar casa para construir seus muros, não foi? Versículo 10. Foi. Você destruiu até lares, não foi? Alguns lares foram até destruídos para que você se sentisse protegido. Isso é verdade. Pois é, porque eu percebi que você contou as casas de Jerusalém e você derribou essas casas para fortalecer muros, não foi? Foi. Pois é, você é um derrubador de lares, né? Você é um derrubador de casas, né? E pensando que derrubando os outros, derrubando casas, você vai ter ainda um ambiente mais protegido, não é isso? Como se isso pudesse ser elementos que possam compor algum tipo de segurança. Então, vai do versículo 10 até esse versículo 9, versículo 6, né? Até o versículo 10, aonde a proteção é retirada e o que fica é a inteligência humana. Vou repetir. Quando a proteção é retirada, só fica a inteligência humana. Então, realmente, estão todos mortos. Porque a inteligência humana construiu bomba atômica, não sei se você sabia. A inteligência humana, ela criou 2 grandes guerras mundiais. A inteligência humana, ela causa fome no mundo inteiro. E é interessante, a gente está com muito medo do Covid. Mas se você pegar noticiários e se você quiser chorar, veja quantas pessoas estão morrendo de fome ano. E não é por causa de Covid, não. Não sei se vocês sabem, mas a inteligência humana é capaz sim de criar um vírus. Eu não sou da teologia da conspiração não, tá? Mas eu sei que é capaz. Para vender vacina. E a gente está entregue. Não sei se vai entrar pelos arquedutos, mas pode ser que entre pelas nossas veias. Isso é desesperador. Depende. Depende se essa frase estiver no versículo 8 da sua vida. Porque se essa frase, a proteção foi retirada, aí é desesperador. Mas enquanto essa frase não existir na minha vida, pode ser o que vier.
Porque a proteção sobre mim ainda não se retirou. Glória a Deus, meus irmãos. Aí eu não sei se virá por arquedutos, eu não sei se virá por veias. Eu sei que inimigos estão me cercando por todos os lados e vales, mas eu sei que a proteção não foi retirada. E eu só posso dizer isso dependendo do estilo de vida que eu tenho. Se as minhas festinhas de fato acabaram e se a voz do Senhor ainda é autoridade sobre mim. Se eu não estiver vivendo assim, acredite, o versículo 8 é nosso. Não tem proteção sobre nós, não. E não estamos vivendo para sermos protegidos. Nós estamos vivendo porque nós amamos o nosso Deus. Porque quem quer viver para ficar protegido nunca vai se relacionar com Deus porque o ama. Mas porque está mais preocupado na sua sobrevivência do que com a sua glória. E quando a gente o ama, nós somos preocupados com a sua glória e não com a nossa sobrevivência. Inverte. Então está aqui, ó, se você queria uma base bíblica para dizer assim, irmão, ó a brecha, é versículo 9. Entendeu? Se você pensava que você era chavão de crente, não, tem base bíblica. Ó a brecha, irmão, não der brecha, entendeu? É isso aqui. Porque os inimigos entraram pelas brechas da cidade de Davi. Boa, desculpa, eu não podia perder essa. Quarta e última. Uma vida que perdeu o foco, olhar completamente desviado. Versículo 10. Desculpe, versículo 11. Isso. Fareis também um reservatório entre os dois muros. Parte B do versículo 11. Olha só, gente. Mas vocês não cogitaram de olhar para cima. Essa frase tem que estar sublinhada. Vocês nem cogitam olhar para cima, né? Vocês não cogitam olhar para aquele que gerou essas calamidades. Vocês não cogitam considerar naquele que há muito as formou. Vocês não olham para cima. Vocês só olham para aquilo que você é capaz e para os inimigos que estão ao derredor. Mas vocês não olham para cima. Quer resolver problema de autoestima? Olhe para cima, não olhe para dentro, não. Quer resolver problema de medo? Olhe para cima, não olhe para o lado, não. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Não virá dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que criou os montes, os céus e a terra. É dele que virá. Hebreus, Salmo 121, e Hebreus 12, 2 diz, olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Olhando firmemente para ele. Essa geração, o Senhor está chamando um convite a esse povo porque eles perderam o foco. Estão sendo derrotados sem luta. Estão só contabilizando calamidades. É um povo que está sem proteção por causa das suas próprias escolhas, haja vista acreditar muito nas suas inteligências. E é um povo que está completamente sem foco. Eles não olham para mim. Estão olhando para as dificuldades, mas eles não olham para aquele que gerou a dificuldade. Ei, não foi Satanás não, gente. Você tá perdendo um tempão repreendendo o capeta, quando na verdade fui eu. Você está repreendendo os carros e os cavaleiros, quando na verdade você deveria olhar para mim. Você nem sabe mais onde eu estou. Você entrou numa confusão de igreja, uma maluquice espiritual, que você está tocando fogo no cão, e você não tem mais os joelhos dobrados em relação a me conhecer. E quando na verdade a sua prioridade deveria ser me conhecer, e não expulsar o diabo. Faz sentido? Vocês perderam o foco. E o Senhor falando para o seu povo, seu povo. Mas, olha só os desdobramentos desse convite aqui. Aí vem o verso 12 ao verso 14 que a gente já falou no início. O versículo 12 diz assim, o Senhor dos exércitos, vem agora o tema da nossa aula,
ele faz um convite a vocês. O Senhor está convidando você a hoje, a chorar, a prantear, a rapar a cabeça e cingir o cilício. Esse é o convite. Para que o Senhor está nos chamando? Para o arrependimento. Mais uma vez, isso é um brado da graça. Mais uma vez, é uma chamada dizendo assim, eu ainda acho que vocês podem tomar uma opção de vida. Porque as festas de vocês estão levando vocês para o buraco. Eu estou chamando vocês a chorarem. Que fala em Tiago capítulo 4. Lembra desse texto? Parece uma transliteração desse versículo. Tiago 4. Abra sua Bíblia aí, por favor. Acompanhe comigo essa leitura. Se tiver alguma dificuldade de saber onde é Tiago, antes de Apocalipse, você pode ir lá para o final e retornar. Logo depois de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 6. O versículo 5 diz que o Espírito anseia por nós com ciúme. Mas antes ele dá maior graça pelo que diz, versículo 6 de Tiago 4. Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Quem tem a partida? Parece que aqui está dizendo que a partida é nossa. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, hoje bem, amanhã ruim, limpe seu coração. Isso é problema de acúmulo de coisas que você não deveria carregar. Agora vem o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta a sua risadinha em pranto e a vossa alegria em tristeza. Chegou a hora de você se humilhar na presença do Senhor para que Ele te exalte. Faz sentido. Faz sentido. Eu acho os evangélicos rindo de coisas que não deveriam e muito felizinhos quando deveriam estar chorando. Muito showzinho, muita música animadinha, no momento que talvez nós deveríamos estar chorando. Bom, é uma questão pessoal. Porque eu não sei se o momento que nós estamos vivendo, não é que a gente vai viver com... mas pode ser que a gente vive em arrependimento. Não é que a gente vai viver cabisbaixo, olhando para o umbigo todo o tempo, em prantos, em lágrimas. Não, não é isso. Mas se esse texto fizer sentido para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, então é um chamado que faz todo sentido. Você deveria estar chorando em vez de estar sorrindo. E o Senhor está... O convite que Ele está fazendo aqui é para chorar. Não é que o Senhor não, ele se irrita com alegria, viu, gente? Porque até em Filipenses 4 diz alegrai-vos no Senhor, em todo o tempo alegrai-vos. Filipenses é a carta da alegria. O Senhor não tem problema com a gente rindo, não, né? Porque o Senhor não é aquele que amanheceu emburrado, diz, tá felizinho hoje, né? Tá feliz. E acaba com o nosso dia. Assim, Deus não tem nenhum problema com a nossa alegria, não. Você percebeu que aqui é pecado. É um povo... Perceba, porque a resposta que o povo dá, versículo 13, veja só, voltando para Isaías 22. O Senhor está chamando a um choro, a um pranto, a uma manifestação de arrependimento, porém, esse porém aqui é o problema. Porém, o povo é só gozo, alegria, mata boi, faz churrasco, isso aqui é nosso, faz sentido. Degola ovelhas, quem gosta de uma carninha de bode, come carne, bebe vinho. E sabe o que eles estão falando? A mesma coisa que um ímpio fala. Comamos, bebamos, que a vida é isso aqui
e vamos aproveitar, porque amanhã a gente vai morrer. Nós vamos morrer, mas nós vamos morrer com um bucho cheio de picanha e de vinho. Pois é, só as nações pagãs falavam isso aqui. Só as nações anti-Deus falam isso aqui. Comamos, bebamos, amanhã morreremos. Vamos viver, aproveita a vida, vamos curtir a vida, que ela é curta. E só quem fala isso é ímpio. Porque curtir a vida é obedecer à voz do Pai que nos mandou chorar. Incrível, né? O paradoxo. Quer salvar a vida? Vai morrer. Se morrer, vai viver. Se chorar, vai se alegrar. Se alegrar, vai chorar. Entendeu os paradoxos do Evangelho? É primeiro, então vai ser o último. Quer ser primeiro? Então tem que ser o último. Quer ser o maior? Tem que ser servo. Aí vem para a gente caminhar para o fim. Versículo 14, aí Deus vai fechar a fatura. Para o seu próprio povo, diz, bom, mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, o Senhor falou ao ouvido de Isaías, o Senhor falou comigo. Quando Deus diz uma coisa, vai se cumprir, imagine Ele dizendo certamente. Certamente, pode ter certeza, esta maldade não será perdoada. Eu vou acabar com esse churrasquinho. E vou fazer dos churrasqueiros churrasco. Não vai ser perdoada, até que morra todos eles. Quem está dizendo isso não é Clédson. Quem está dizendo isso não é a Igreja Cristã Evangélica Nova Vida. Quem está dizendo isso é o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a festa vai acabar. Então esse texto é um texto que fala do seu povo, um texto que tem todo sentido, um texto que tem as declarações do Senhor, e é um texto que mexe com a gente, para que a gente não acredite que algum título, alguma teologia, alguma crença nos garante desse Deus que é 3 vezes santo. Um Deus 3 vezes santo, eu vou repetir. Ele vai responder com ira a predestinado, a eleito, a reformado, a pentecostal, a qualquer nome que você queira dar. A ira de Deus vai responder a qualquer um desses que vive em pecado. Por causa da sua santidade. E não por causa do título que a pessoa acredita que possui. É uma chamada ao choro. Deus nos abençoe. Para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta, gente. A palavra é ao vencedor, àquele que tem ouvidos, ouça, para que você não perca a coroa que eu prometi a você. A Valquíria está citando lá em Apocalipse. É um mistério, tá, gente? Como eu falei no início, eu não estou falando que crente perde salvação, nada disso. E nem estou dizendo que a gente está lutando para ser salvo. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. E não foi isso que você disse, é só para pegar. Mas nós não estamos lutando para ser salvo. Porque quem está lutando para ser salvo, salvo não é. Então, não estou dizendo isso. Nós já somos, já sabemos quem somos. E pelo fato de sermos e sabermos quem somos, o nosso estilo de vida é completamente incompatível com Isaías 22. É isso. Tá? Então a gente não está lutando, pai, vamos lá, porque senão a gente o quê? Então eu não sei quem eu sou. Eu ainda estou lutando para ver se eu sou salvo. Porque não existe, irmãos, estilo de vida reprovado em terra, vou usar essas expressões, e aceito no céu. Para mim isso é incoerência. Uma vida que o Senhor reprova aqui, mas ele foi para o céu. Então lá no céu tem uns padrões mais baixos do que aqui. Porque não existe essas duas esferas. Tanto é que a Bíblia já diz que nós já estamos com Cristo na glória.
Então não existe esses dois mundos. Uma vida aprovada, aprovada lá. Reprovada aqui, reprovada lá. Tanto é que se a gente desligar aqui, desliga lá. Glória a Deus. Irmão, Mateus 7. O que vocês desligarem aqui, desliga lá. Então por quê? Porque são os mesmos valores, é o mesmo reino e existem os mesmos padrões. A palavra da Jéssica, você que está em casa, só reforça que o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos serão julgados. Mateus diz que todos serão julgados. Apocalipse diz que todos serão julgados. Uns receberão vida eterna como sentença e perdoado por causa do sangue do Cordeiro. Outros, ardor e choro por resto da vida. Resto da vida? Eternamente. Mas todos compareceremos diante do trono e seremos julgados. A questão é que para nós não tem mais juízo. Já passamos da morte para a vida. Mas que vamos chegar adiante, vamos. Apocalipse diz que um por um comparecerá. Um por um. Não dá nem para ir de casal. Quem estava confiando aí que na mulher... Não é possível que casado com uma mulher dessa eu vou para o inferno, de jeito nenhum. Então, quem estava esperando esse negócio, é melhor arrumar logo a vida, porque vai ser um por um. É igual roleta de ônibus, só é um por vez. E nem entra em família, né? Porque se fosse... Rapaz, com a avó dessa que eu tenho aqui, eu estou salvo, não é possível. Então também não é. É um por um. Porque senão dá a entender que nós estamos aqui extremamente tristes e decepcionados porque o mundo está se divertindo enquanto a gente está num culto, quinta-feira à noite, pelo amor de Deus. Então isso aqui não é vida, né? Então existe sim muitos crentes assim. E a palavra da Isabel, você que está em casa, é que enquanto Isaías chorava pelos outros que estão perdidos, existem cristãos que choram, porque deveriam estar no mundo e estão escravizados dentro de igreja. Então, estão tristes pelo ciúme que poderiam estar felizes lá fora, nesse churrasco aí que tem aqui no versículo 13. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso.